Olá, meu nome é Wender Paulo Moisés de Oliveira e hoje eu vou falar para vocês sobre a lei dos gases, explicar o que é um gás, a diferença entre gás e vapor e quais são as leis que regem o comportamento dos gases. Para ilustrar isso, eu vou colocar uma pequena animação. Ou seja, o que está acontecendo? Por que esse balão explodiu? Quais são as leis que regem o comportamento de um gás sob determinadas condições de temperatura e pressão? Para ilustrar isso, nós precisamos saber qual é a diferença entre vapor e gás. Então, colocando algumas definições, vapor é uma referência dada à matéria no estado gasoso. Dizemos que esta forma é capaz de estar em equilíbrio com o líquido ou o sólido ao qual se fez através do aumento de temperatura. Ou seja, é um equilíbrio que ocorre entre uma determinada substância na sua forma condensada e a sua forma gasosa. Um exemplo. Quando se coloca água para ferver, obtemos H2O, água, no estado de vapor, correspondente àquela fumacinha que sai do bico da chaleira. Se quisermos transformar esse vapor em líquido novamente, teremos a condensação. Basta, entre aspas, resfriar a água e você a condensa novamente. Já gás, por sua vez, é um dos estados físicos da matéria, não tem forma nem número definido, e ele consiste em um aglomerado de partículas cujos movimentos são aleatórios. Ou seja, há pouca interação entre as estruturas que compõem o gás, né? E ele toma a forma do recipiente que o contém, por exemplo, e o volume é aquele do recipiente que também vai conter este gás. E neste caso, para fazer um gás, ou seja, você transformar ele em líquido, ou seja, condensá-lo, é preciso alterar a pressão do mesmo, ou seja, só aplicando várias atmosferas, muita pressão, você consegue fazer um gás. Exemplo, o gás botijão, como GLP, gás em efeito de petróleo, está no estado líquido em virtude da menor pressão dentro do recipiente no qual ele está contido. Ou seja, dentro daquele botijão que a gente conhece, que a gente usa para cozinhar, ali dentro o gás está na sua forma líquida. Somente a partir do momento que ele vai para o fogão, passa pela mangueira, é que ele vai para a sua forma gasosa. Então, com isso, nós podemos dizer que todo vapor é um gás, mas nem todo gás é um vapor. Um passo importante que você pode utilizar para diferenciar um gás de um vapor é saber sua temperatura crítica. E a definição de temperatura crítica é a temperatura acima da qual a substância só pode existir na forma de gás, pois é impossível mudar seu estado gasoso para um líquido apenas com o aumento da pressão. Então, dessa forma, por exemplo, a água, a temperatura crítica dela é 374 graus Celsius, ou aproximadamente 374 graus Celsius. Portanto, abaixo dessa temperatura, a água está no estado de vapor, mas acima dela, a água é um gás. Assim, como para todas as substâncias, características da água no estado de vapor e no estado gasoso são diferentes. Não dá para você dizer que as propriedades macroscópicas ou aquelas que são mensuráveis para a água no estado de vapor e líquido e gás são iguais, são completamente distintas. A tidrosidade, 374 graus Celsius, é aproximadamente 648 Kelvin, aproximadamente. Então, para distinguir vapor, a temperatura está abaixo da temperatura crítica. Gás, a temperatura está acima da temperatura crítica.
E quais são as propriedades dos gases? Toda a teoria que rege o comportamento de gás é baseada no modelo do gás perfeito ou gás ideal. É claro que no mundo real nós não temos gases perfeitos, nós temos gases reais, mas sob determinadas condições um gás real se comporta como um gás ideal. Qual é a definição de gás perfeito? O gás perfeito é aquele cujas estruturas que o compõem não interagem entre si, são estruturas perfeitamente esféricas e são uniformes, ou seja, na forma de um ponto. Os gases reais não obedecem a essas condições, eles não são uniformes, as estruturas interagem entre si e não são esféricos as moléculas que compõem o gás. Mas nós temos que observar alguns critérios. Por exemplo, o movimento das estruturas que compõem o gás aumenta com o aumento de temperatura. Moléculas muito separadas umas das outras, subentende-se que interagem muito pouco entre si. E as trajetórias muito pouco perturbadas por forças termoleculares. O que são trajetórias? Ora, se as moléculas que compõem o gás elas estão em movimento aleatório, apesar disso elas têm trajetórias. Uma vai para cima, outra vai para baixo, outra vai para a esquerda, outra vai para a direita e assim por diante. E essas trajetórias que essas estruturas obedecem, mesmo tendo interações termoleculares, não são afetadas em função dessas interações. O estado físico de um gás é definido por propriedades físicas. Por exemplo, tem um volume, tem uma determinada quantidade de substância desse gás, chamado número de mols, na verdade não é moles, é mols, é o N. Hoje em dia, a definição mais aceita é quantidade de matéria, terá uma pressão e uma temperatura, todos esses perfeitamente mensuráveis com um equipamento simples. E se 3 variáveis você puder especificar, uma quarta variável que você não sabe é possível de você fixar. Com isso nós temos uma equação de estado. Por exemplo, a pressão de um gás é função de quem? Da temperatura a qual esse gás está sujeito, o seu volume, o volume que ele ocupa e da quantidade de matéria que esse gás possui. A pressão, por exemplo, nada mais é do que uma força aplicada sobre uma determinada área. E no sistema internacional, a unidade usual de pressão é o Pascal. Nós podemos usar outras unidades, por exemplo, bar, ATM, ou qualquer outra unidade que corresponda a uma força aplicada em uma determinada área. Então aqui nós temos um rol de unidades de pressão, com seus respectivos nomes, os símbolos que elas possuem e os respectivos valores, de modo que é possível converter uma na outra. E a medida da pressão de um determinado sistema, ela é feita a partir de equipamentos chamados manômetros. Nada mais é do que uma coluna, normalmente de mercúrio, dentro de um tubo de vidro, onde você tem uma escala e você correlaciona a altura que essa coluna sobe ou desce, essa altura que ela possui, com uma escala de pressão. Então a pressão é igual à pressão externa mais ρGH. Quem é a pressão externa? Pressão ambiente. O ρ é a densidade do líquido, que está dentro desse tubo, vezes a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo quadrado aproximadamente, vezes a altura que essa coluna se desloca em função da altitude, da altura que ela se encontra, que o equipamento se encontra.
E como nós estamos falando dos gases, os gases obedecem a determinadas leis que vão reger o comportamento desses gases. Tá? E essas leis são leis empíricas. O que são leis empíricas? Baseadas em experimentos. Tá? Então, a primeira lei empírica dos gases é a lei de Boyle. A lei de Boyle, tá, diz que a pressão